aos Gálatas capítulo 5 e o versículo 24 e 25. Vamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Irmãos, irmãs, todos vocês que estão me ouvindo nesta noite, vocês que estão aqui vieram com um propósito, o propósito que vocês vieram aqui, se foi adorar a Deus, você veio no lugar certo. Se o propósito que você veio aqui foi para ouvir a verdade, a palavra de Deus, você veio no lugar certo. Agora, se você veio aqui, se reunimos aqui, para apenas olhar para mim, olhar para o seu irmão, ver o seu irmão, eu nunca mais tinha te visto, nunca mais tinha te visto, nunca mais, fulano, porque em muitas denominações e nas igrejas atuais, tem sido alvo de um palco de encontro familiares ou de um encontro de irmãos e de irmãs. Mas quando nós se reunimos para aprender a verdade mais e mais. Eu, meus queridos e amados irmãos e todos vocês que estão me ouvindo, irmãos, eu não tenho nada a perder. O que eu tenho a perder é a minha salvação, a minha alma. Isto é o meu tesouro precioso. A minha riqueza é a minha salvação. Eu não tenho ouro nem prata. O que eu tenho é a minha salvação. E eu também pesa sobre minha vida, pesa sobre o meu cotidiano, a responsabilidade de falar unicamente a verdade. Pois se eu for falar mentira para vocês, o meu tempo aqui será em vão. Se eu falar mentiras para vocês, as minhas palavras serão cobradas no último dia, no dia do juízo. E aí, eu serei condenado se eu falar mentiras. Livro de Mateus capítulo 12, versículo 36, 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então não adianta eu ser uma pessoa que pregue para dizer que prego. Não adianta eu dizer que sou ministro para dizer que sou ministro. Adianta sim se eu ler a palavra de Deus e pregar o que está escrito, independente da sua religião, independente se você crê ou não crê, independente se você vai gostar ou não vai gostar, independente se você acha graça ou fica cara ruim, independente se você bate palma ou deixa de bater palma, independente de qualquer coisa que você possa dizer ou falar ou pensar no seu cérebro agora. A verdade deve ser dita. Porque de mentira chega de falsos profetas, chega de falsos pastores que só pensam em dízimo, que só pensam em dinheiro, que só pensam em casa própria, carro próprio, chave da vitória. Irmãos, chega de tanta mentira, tanta falsidade no meio do povo de Deus. Temos que ser mais sinceros. E o apóstolo Paulo diz, livro de Gálatas capítulo 5, versículo 24, 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Aqueles que são de Cristo, aqui tem uma exceção clara e evidente e óbvia, que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. O que é crucificação? Crucificação é morte, é abnegação. Hoje o povo quer ser crente, mas não quer abnegar os seus prazeres, as suas paixões, as suas concupiscências. Eles querem ser crentes, querem ser cristãos, mas do jeito que eles querem, sem negar seus prazeres, seus desejos. Estes não são de Cristo, porque os que são de Cristo mataram a carne. Morreu a tua natureza velha, maquiavélica, diabólica, cheia de parafernália, imundícia, pensamentos de adultério, de prostituição, pensamento de lascívia, de impureza, de palavrão. Tudo isso é crucificado, é morto, se você está em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, você vive os seus desejos, você vive as suas paixões, porque você não é de Cristo. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as concupiscências. Concupiscência é desejos, prazeres perniciosos. O que dá na sua mente você faz, você fala. Mas se chamo de Cristo, o meu desejo, a minha vontade não é feita segundo o que eu quero. Os meus desejos, a minha vontade, eu coloco aonde? Na crucificação da minha carne. Glória a Deus. Os meus desejos, se eu for fazer alguma coisa, hoje em dia, muitas pessoas, por rebeldia, você começa a pregar a sã doutrina, a verdade que liberta. Deus não tem prazer na mentira. Deus não tem prazer que o profeta engana o povo. Deus não tem prazer que o profeta, o servo dele, fica falando mentira em cima dos púlpitos, para agradar massas, para agradar multidões, para agradar os desejos da multidão, para agradar as paixões carnais e infâmias da multidão. Hoje muitas denominações estão repletas, estão cheias, mas cheias de carne, porque não crucificaram a carne ainda. Versículo 25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Livro de Romanos capítulo 8 nos assevera assim, Romanos capítulo 8 e o versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A tua carne é amiga de Satanás e os demônios. A tua carne, ela gosta de coisas que Deus não gosta. A minha carne gosta de coisas que Deus não gosta, que a Bíblia não aprova, que os princípios bíblicos não aprovam. E acabamos por deixar aderir, passar do limite nossos desejos. Qual é o limite dos nossos desejos carnais? Nossa natureza carnal. Não existe limite para você brincar com a sua natureza carnal. Se você está em Cristo, se você é de Cristo, tem que andar no Espírito, porque morreu, tua carne tem que ser crucificada. Crucificado fala de sacrifício. Hoje muitas pessoas levantam a mão, aceitam Jesus, mas não tem sacrifício. Leva a vida de todo jeito. Para que dizer? Está pensando que a oraçãozinha que levanta a mão na frente do púlpito, o pastor prega, o pastor diz, quem quer aceitar Jesus? A pessoa vem na frente, levanta duas mãos e diz, eu aceito, faz uma oraçãozinha informal, aquela oraçãozinha. Quando acaba aquela oração, a pessoa pensa que está salvo.
salva, a pessoa salva quando é de Cristo, quando não anda segundo o seu desejo, ou seja, não anda, não vive segundo a sua carne, porque a inclinação do teu desejo, a amizade com a tua carne, é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 7. Vamos ao versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Quando a pessoa é de acordo com a sua carne, ele não obedece, não é sujeito à lei de Deus. Ele não é sujeito à palavra de Deus. Muitas pessoas querem aceitar Cristo, ter um nome num livro, na denominação, ter a carteira de membro, tomar a ceia, ou ser batizado, tomar a ceia, e parece que está tudo bem. Mas se eu ou você não renunciar a você mesmo, não lutar contra os seus desejos carnais, em outras palavras pela Bíblia, matar os seus desejos carnais, aí você não pode ser sujeito à lei de Deus. Quantos crentes não é sujeito à Bíblia? É sujeito aos seus pensamentos. Eu faço porque eu mando a minha vida, eu faço porque eu acho bonito, eu faço porque é assim mesmo, e tem que ser assim. Se não for assim, eu não sou crente. Se não for assim, eu vou pôr na igreja. Hoje tem igreja, denominação de todo tipo de gosto. Tem igreja para homossexual, tem igreja para lésbica, tem igreja para maconheiros, para prostitutas, para traficantes, tem igrejas para pessoa que gosta de andar seminua ou nua, tem igreja do nudismo, tem igreja para todos os gostos. Essas igrejas que diz que é a igreja de Deus são verdadeiramente sinagogas de Satanás. Livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só o que diz a santa palavra de Deus. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz, que é forte, irmãos, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Quem é ele? Jesus Cristo. Jesus fala: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se diz judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Naquele tempo existia pessoas dizendo que eram judeus, que eram religiosos. Hoje existe pessoas dizendo que é a igreja de Deus, dizendo que é crente, mas Jesus chama eles de quê? De sinagoga de Satanás. Igreja de Deus, a pessoa que é de Cristo, esta é de Deus, e aqueles que são de Deus mataram a sua carne, não ande de acordo com a sua vontade, porque ele é sujeito à lei de Deus. Você é sujeito à Bíblia? Ou você é sujeito à sua vontade? O que der na sua cabeça você faz. Eu obedeço isso, isso não obedeço. Eu faço isso, isso não faço. Eu vou obedecer pastor, eu vou obedecer líder religioso. Não, obedeça a Bíblia. Talvez você conheça uma pessoa que esteja vivendo a situação medíocre de dizer que é crente, de dizer que é da igreja de Deus, de dizer que é de uma denominação fulano ciclano, porque hoje, como já falei anteriormente, tem denominação para todos os gostos, tem denominação, tem placa de denominação de todo tipo de nome, e aonde você não se
sentir bem, você vai na próxima esquina, tem uma igreja para você ficar sentado. Se o pastor olhou o cara ruim, se o irmão olhou o cara ruim para ele, essa igreja não é boa, passa para outra, vai passando para outra. Sabe o que é isto? Porque não é sujeito à lei de Deus, é segundo a sua vontade, é carnal, é uma pessoa que vive de acordo com a sua própria vontade. Esses aí são filhos de Satanás, porque andam na mentira. E todo aquele que é mentiroso, que vive na mentira, ele nunca consegue se firmar na verdade. É igual o pai dele. O pai deles, dessas pessoas, se chama Satanás. João capítulo 8, versículo 43. Jesus pregando para os judeus, Jesus pregando para aqueles judeus rebeldes, para aqueles judeus que pensavam que tinham conhecimento do Torá, da lei de Moisés, pensavam que era filho de Abraão, pensavam que era filho de Deus, pensavam que era de Deus, mas não é o teu pensamento, não é o teu pensamento que faz a sua característica palpável e visível de que você é realmente uma pessoa de Deus. Jesus falou, capítulo 8, versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Jesus estava falando para aquelas pessoas, eu estou falando, você não entende o que eu estou falando? Vocês não entendem. Do mesmo jeito hoje tem pessoas. O pastor está pregando, o líder está pregando, a pessoa está falando da Bíblia, falando o que está escrito, não está falando da opinião dele, mas o que está escrito, dizendo, os que são de Cristo, crucificaram a sua carne, com seus desejos e paixões. E ele está ouvindo, mas não está entendendo. Por quê? Porque não quer. Porque quem não entende, pergunta. E quando é tirada a dúvida, a pessoa não quer aceitar a verdade. Aí Jesus fala, por que não podes ouvir a minha palavra? Versículo 44, Jesus fala quem é essas pessoas que não entendem a palavra, não quer entender e não quer obedecer. Jesus falou, vós tende por pai ao diabo. Jesus, ele não tinha esse negócio de meia verdade. Ultimamente tenho ouvido, tenho visto pessoas defendendo meias verdade, só metade. Você pode isto, mas não pode aquilo. Você até pode certo ponto. Não, pecado é pecado. Do 1 ao 100, não tem do 1 até o 55, não tem de 1 até o 95. Se é pecado um pouquinho, se é pecado muito, é um pecado pouquinho. Se é pecado pouquinho, é pecado muito. Pecado é pecado. Droga, continue sendo droga, não importa a quantidade. Cachaça, bebida alcoólica, pode ser a quantidade que for, continue sendo bebida alcoólica. Da mesma forma, o pecado é pecado, não importa o tanto. Mas hoje, as pessoas têm misturado verdade com mentira. Ou seja, coloca a verdade para misturar com a mentira, mas a verdade não se mistura com a mentira. A verdade sempre está exposta como a luz do meu dia. A verdade sempre está exposta para quem quer obedecer. Mas para obedecer a verdade exige matar a própria carne. Exige o QD, exige a abnegação. Jesus falou, vós tendo por pai ao diabo e quereis satisfazer as paixões, os desejos de vosso pai. Qual o desejo de Satanás? Tem muito desejo do diabo que ele quer realizar. O desejo de Satanás é afastar o ser humano de Deus. Então, quando você não é sujeito à lei de Deus, por a consequência de você não obedecer à palavra de Deus, você se torna não sujeito à Escritura. E aí continue. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, não se firma. Porquanto não há verdade nele, deixa a verdade de Deus entrar em você. Você só pode obedecer a verdade de Deus quando ela entra em você. Nem tenta obedecer a Bíblia, nem tenta obedecer a lei de Deus de fora, deixando fora. Tem que colocar no seu coração.
A Bíblia, a palavra de Deus tem que fazer parte do seu cotidiano, tem que fazer parte da sua vida. Você tem que falar Bíblia, você tem que ouvir Bíblia, você tem que ver Bíblia, você tem que ter o cheiro de Bíblia, da palavra de Deus. Ela tem que ser o seu alimento. Capítulo 4, versículo 4, o livro de Lucas e o livro de Mateus também diz: e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Por isso que muitos estão mortos, pensa que vivem só do pão cotidiano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, não é ler a Bíblia que você conhece a verdade. Se você conhece a verdade, lendo a Bíblia, mas se você não pratica, você não conhece a verdade, você é um mentiroso. Não adianta dizer, eu li a Bíblia 1000 vezes, eu li a Bíblia milhões de vezes, eu li a Bíblia 50 vezes. Se a verdade não está em você, se você não obedece à verdade da Bíblia, é em vão esse conhecimento. É em vão dizer que leu a Bíblia milhões de vezes. É em vão dizer que leu a Bíblia 500 mil vezes. É em vão. O diabo, nós não podemos querer fazer o desejo de Satanás, irmão. O desejo de Satanás é mesclado com a tua carne. O teu desejo e o desejo de Satanás são parecidos. Tem pessoas que pensam pensamentos de demônio. Tem pessoas que falam pela boca de demônios. Tem pessoas que pregam pela boca de espíritos enganadores para satisfazer o mestre dele, que é Satanás. Para reparar, pessoa que prega o que diz a Bíblia, ele não está interessado em quem vai ofender, fulano, ciclano, porque se toda pessoa abandonar ele dentro da denominação, ele continua pregando. Os anjos estão ouvindo, Deus é testemunha. Aí Jesus falou, e não se firmou na verdade, o diabo não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porquanto ele profere mentira, ele prefere isto. Fala do que lhe é próprio. Vocês falam dos seus próprios interesses. Porque é mentiroso e pai da mentira. Nós temos que se apegar à Escritura Sagrada. Se queremos vencer a nossa carne, queremos crucificar nossa carne, nós temos que se apegar à Escritura, cheirar a Bíblia, viver Bíblia, ser um crente bíblico. Para ser um crente bíblico hoje não está fácil, porque a maioria, os 88% dos cristãos brasileiros, não sei se eu estou nem usando muito o exagero, 88% das igrejas brasileiras, das congregações brasileiras, estão entregues nas mãos de Satanás. Eu não sei se eu estou lutando muito baixo ainda. Por quê, irmão? Porque essas pessoas não querem fazer o desejo de Deus. As desculpas são diversas, porque o ser humano tem uma inteligência, e existe a inteligência para defender o pecado tão horrível nesse último dia, que você fala da santidade, você fala da santificação. Existem milhões de desculpas, milhões de inteligência. Aparece doutor, não sei de onde aparece o doutor, vem do inferno. Aparece pessoas para defender o pecado com unhas e dentes e começa a dizer parafernália, inteligência diabólica que não é de Deus, para defender o pecado, defender o erro, defender a não santificação completa. Livro de Tiago, o capítulo 3, e o versículo 15. Quem defende o pecado, muito eloquente, tem pastor que é eloquente, tem uma retórica boa, uma sabedoria para explicar, para explanar, para dar exposição sobre aquele tipo de pecado que não tem nada a ver, era para aquela época, e fala tão bem, defendendo o pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Capítulo 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Doutores que defendem
o pecado. Defende o segundo casamento com eloquência. Aquele segundo casamento que a esposa, o esposo ainda está vivo, que pode casar de novo. Casou, não deu certo, separa, casa com outro. E se você vai dialogar, vai falar com a pessoa, com esse tipo de pastor, dizer que irmão não pode, na humildade, aí lá vai o pastor e fala, que negócio? Aí começa a botar um sofisma, começa a dar eloquência tremenda, falando sobre aquilo, defendendo, expondo, dizendo que Jesus Cristo é aquilo, e bota a Bíblia, bota um versículo, se você fala de santidade, ele diz, texto isolado. Esse negócio de texto isolado tem virado um chavão no meio da teologia, e as pessoas que defendem o pecado, o adultério, eles usam. Se você citar um versículo de está isolado, não é só sobre isso não. A Bíblia diz, essa não é a sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria terrena, defender as coisas da terra, defender o número de igrejas, o número de membros, e animal e diabólica. Não é de Deus. Ele vai mais para desculpa, para poder justificar sua carne, tem várias desculpas. Alguns dizem, irmão, a Bíblia não diz que é proibido isso. Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Esses são os doutores. Os doutores com grande eloquência, com grande oratória, um bom orador. Isso foi profetizado na Bíblia pelo Espírito Santo, que chegaria o tempo, esse tempo já chegou, em que o povo não suportaria mais a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 2, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve a carta para Timóteo e diz, Timóteo, que prega a palavra, instem, a tempo e fora de tempo. Que significa? Insista, prega a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, aproveite, Timóteo, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Chegou o tempo em que o povo não quer mais ouvir sobre a sã doutrina. Fala da sã doutrina. Hoje tem um tipo de doutrina que é a doutrina imunda, que é a doutrina que fede diante dos narizes do Deus Todo-Poderoso. É uma doutrina meio calça, é uma doutrina de minha tigela, é uma doutrina podre, é uma doutrina de lama, é uma doutrina de demônio, de homens, e não é a doutrina, não é a sã doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos. O que é comichão nos ouvidos, irmãos? É zoada, é o barulho que não vão suportar, uma coceira nos ouvidos. Você começa a pregar a santificação completa do corpo, da alma e do espírito, para que na frente de um cristão ou de um pastor que diz, não, irmã, Deus só quer o coração, não, irmão, Deus só quer o coração. Quando a pessoa prega a santificação completa do corpo, da alma e do espírito, sabe o que esses falsos pastores, esses falsos crentes dizem? Que é isso, irmão? Preconceito. Que é isso, irmão? Que é? Não julguei para não ser julgado. Irmão, que é isso, irmão? Ai, fica coçando os ouvidos, né? Para com isso, irmão. Não, isso é coisa da antiguidade. Isso é costumes. Isso é legalismo. Para de legalismo, isso é legalista, irmão. Fala assim com os verdadeiros cristãos. Para de ser quadrado. Para de ser antissocial. Os tempos mudou, a igreja também tem que mudar. Isso é a doutrina, é os doutores, como já falei anteriormente, como a Bíblia diz de Tiago, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica, e não vem de Deus. É uma profecia. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Não falou pessoas sem normal, não. Falou doutores. Amontoarão. Sabe o que é
amontoar é fazer aquele molho, tem muitos. Mesma forma. Hoje tem muitas denominações cheias de doutores, segundo os seus desejos das pessoas. Se você não quer, a irmã quer, por exemplo, saber se é pecado ou não é pecado, cortar o cabelo. Hoje tem doutor apoiando que pode cortar o cabelo. O que você pensar de pecado, você pode pesquisar, você pode caçar, que você vai encontrar um doutor defendendo aquele pecado, aquele erro, segundo os prazeres e os desejos deles. Está cheio de doutores. E isto, irmãos, é para cumprir a Escritura Sagrada. A sã doutrina, que era pregada há 30 anos atrás ou mais, hoje em dia, se a pessoa pregar, parece quadrado, inadequado pregar, inadequado falar, mas os verdadeiros cristãos não se vendem e não se assenta na mesa do espírito de Jezabel, do espírito da sensualidade, dos demônios que tenta contra a sua vida espiritual. Mas se chamamos de Cristo, crucificamos nossa carne com nossos desejos e paixões, não fazendo as nossas próprias vontades, mas fazendo a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus habita em nós. E também, eu quero dizer algo, irmãos, o que eu estou dizendo aqui não é desabafo. O que eu estou dizendo aqui é pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. Porque pregações contra o pecado, pregações de arrependimento dos pecadores a Jesus Cristo, está em falta. Está em falta. Muitas pessoas preferem ouvir uma mensagem do Salmo 91, do Salmo 23, do cego de Jericó e outras mensagens mais. Mas não quer ouvir a mensagem, capítulo 3 do livro de Atos, verso 19, fala do arrependimento e apagar o pecado. Capítulo 1, versículo 15 de Marcos, arrepender de crer no Evangelho. Capítulo 4, versículo 4 de Mateus, sobre a palavra de Deus, ser o nosso alimento. Não quero ouvir mais mensagens que ferem com eles. Ainda existem outras coisas que dizem. Não está escrito isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro de princípios. Existe coisa na Bíblia que não está escrito explicitamente, pois naquela época não existia nem o nome, nem a nomenclatura. Por exemplo, na Bíblia não diz que é proibido fumar cigarro, mas tem um princípio que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Capítulo 3, versos 16 e 17 de 1 Coríntios. Livro de Daniel também, capítulo 6, versículo 4. Daniel não tinha nenhum vício. Fumar cigarro é vício, acaba com os pulmões, dá câncer no pulmão, câncer na garganta, e etc. Pecado. Mas não está escrito não cigarro na Bíblia, mas é pecado. Tem um princípio é que nos estabelece para nós a regra do que devemos, do que não devemos fazer. Livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 19. O versículo 19 fala sobre as obras da carne e fala vários tipos de pecado. E no final o apóstolo Paulo dá um resumo de todas as coisas. Versículo 21. E coisas semelhantes a estas, ou seja, coisas semelhantes. Aqui não tem o nome pornografia, mas tem impureza, tem lascívia, ou seja, é coisas semelhantes. Aqui não tem um nome
cigarro. Mas tem coisas semelhantes. O cigarro é idolatria na vida da pessoa, que a pessoa não consegue sair do cigarro, a pessoa fica viciada, idolatrada daquilo. Então, a Bíblia diz aqui que as idolatrias. Então são coisas semelhantes, parecidas com estas, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está claro aqui, coisas semelhantes. Então quando você ouviu falso crente, porque quem não quer obedecer inventa qualquer coisa, pesquisa para defender a tese errada, equivocada que essa pessoa está vivendo, para defender o pecado. Aí você, se ele usar esse argumento, existem outros argumentos, sabendo que essa sabedoria é terrena, animal e diabólica, que o diabo dá para eles. A mesma forma, aqui diz coisa semelhante sobre os pecados que impedem nós herdar o reino dos céus. Já em 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, em todo o seu procedimento, em todo o seu cotidiano. E o que você faz tem que ser santo. Porque aqui não diz o quê, mas em toda a vossa maneira de viver. Enquanto você viver na terra, você tem que viver uma vida de santidade, separação. Buscar em Jesus Cristo o poder do Espírito Santo para te capacitar, para te dar força, para prosseguir em santificação em toda maneira de viver. Não falou em quê, mas em toda. O nosso padrão aqui é Deus. Está escrito, mas como? A palavra como é aquele, significa algo semelhante. O nosso padrão de vida não é os nossos pensamentos, nossos desejos. O nosso padrão de vida, pela Bíblia, é Deus. Aqui diz, mas como? Como? Vocês estão lendo aí, né? Na Bíblia. Mas como? Como? Seja, né? O padrão. Mas como é santo aquele que vos chamou? Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Será que Deus joga futebol, irmãos? Será que Deus gosta de jogar futebol? Será que Jesus Cristo gosta de jogar futebol lá no céu com os anjos? Seria isto até uma blasfêmia, presumir isto. Será que Jesus Cristo apoiaria as irmãs quando partirem para o céu, lá cortar o cabelo no céu? Para que cortar o cabelo no céu? É desde aqui a educação do irmão, da irmã, começa da terra. Mas como é santo? Como é santo aquele que vos chamou? O nosso padrão de vida não é o mundo. Não é parecer crentes mundanos. O nosso padrão de vida não está escrito aqui. Mas como o mundo é imundo, seja imundo vocês em toda maneira de viver. Não está escrito isto. Mas está escrito, mas como é santo, mas como Deus é santo, você também tem que ser. Será que Deus coloca um brincozinho? Será que Deus tem brinco? Jesus Cristo tem brincos, tem pulseiras? Será que Jesus Cristo, ele pinta o cabelo? Será que lá no céu os irmãos que partiram e depois da ressurreição, com seus corpos de glória, vão tacar tinta no cabelo lá no céu, irmãos? Sinto algo aqui, como revelação tremenda da Escritura. Mas como? Já tinha lido essa passagem, não tinha entendido muito, agora estou entendendo. Mas como? O nosso padrão de vida é Deus.
E quantos cristãos têm se espelhado no mundo? Se ela faz, eu faço. Se ele faz, eu faço. Mas quem é ela? Quem é ele? Ah, mas ele não é crente não. Por que você faz igual ele? Será que Jesus Cristo lá no céu, ele usa um short? Será que Jesus Cristo anda sem camisa lá no céu, irmãos? Mas como é santo? Será que Jesus Cristo fala palavrão lá no céu? Será que Jesus Cristo falando palavrão? Deus fica falando palavrão? Mas como é santo? Glória a Deus. O nosso padrão de vida não é esse mundo condenado pelo pecado. O nosso padrão de vida, igreja, é Deus, é Jesus Cristo. Se realmente Ele te chamou, você tem que ser santo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Tem que ser santo. Se não é santo, não é de Deus, não é de Cristo. E aquele que é santo crucifica a sua carne para ser semelhante a Deus. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Mas como é santo? Mas como é santo aquele que vos chamou? Tem crentes que foram chamados por Deus, mas se entregaram ao mundanismo e hoje foi chamado pelo diabo. Deus chama nós para a santificação e o diabo chama nós para a imundícia desse mundo. E aí se torna igual uma ímpia. Aí os falsos pastores que se transformam em ministro de Deus, em ministro da justiça. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma, se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus servos, os seus pregadores, os seus pastores, os seus ministros, se transfigura em ministro da verdade, da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então tem muitos pastores, tem muitos obreiros, tem muitos pregadores que não são de Deus, são enviados ministros de Satanás. E eles estão em cima dos púlpitos, pregando a calcinha colada, bem colada, a calça jeans colada, em cima do púlpito. Ou a calça também social colada, palitozinho rachado, pé em cima e colado também o paletó, gravatinha fina, mostrando o pau, sapato de bico fino, chega brilha, sapato embrilhado, bem brilhadozinho, bem ajeitadinho. Mas como está o coração? Como está? Será que é santo igual o Pai? Não sou contra se arrumar bem, irmãos. Não sou contra. A Bíblia também não é contra se arrumar bem. Mas que se você fizer, lembre que o seu padrão é Deus. Lembre que seu padrão é Deus. Mas como é santo? Como é santo? Muitos crentes mundanos ficam com inveja, ficam com ciúme, que não tem força para se santificar, aponta para os que estão santificando e diz: irmão, se você só quer ser santo, vixe, você só quer ser santo, vixe. Não temos que ser santo, nós temos que, ou seja, nós não podemos receber essa palavra, você tem que, você só quer ser santo. Nós não queremos ser santo, nós temos que ser mesmo, em si mesmo, santos. Santo significa separado, aquele que foi chamado para morar no céu. Você foi chamado para morar no céu ou foi para morar no inferno? Você foi chamado para morar lá no paraíso? Se foi chamado para morar no céu, então está na hora de abandonar o mundanismo. Está na hora de deixar o seu padrão de vida igual do mundo. Está na hora de você olhar para Deus e dizer: agora meu padrão de vida a partir de hoje é Deus, porque está escrito na Bíblia. Não é porque o mundanéu está pregando, não é porque o mundanéu está falando, mas é porque está escrito. Se você ouvir a minha voz, você pode até ficar duvidando. Agora, se você duvidar do que está escrito na palavra de Deus, na voz do Espírito Santo, a tua condenação é certa ao lago de fogo. E não passa de 100 anos.
no passo de 100 anos, você estará no lago de fogo, ou qualquer pessoa. Junto com os seus prazeres, junto com o quê? Com o seu mundanismo. Mas se você ouvir da Escritura Sagrada, se eu ouvir da Escritura Sagrada, bater em meu coração, o remorso não, mas um profundo arrependimento, e dizer, a partir de hoje, o meu padrão de vida era o mundo, era, mas agora o meu padrão de vida é o que está escrito, é Deus. Mas como é santo? Mas como é santo aquele que vos chamou para quê? Chamou para arrependimento, porque você estava atolado, afundado no pecado. Jesus chama. Mateus capítulo 11 versículo 28 está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o chamado de Jesus para tirar do pecado, e depois ele lava com o sangue dele, e depois você faz o quê? E pula no mundo? Não, você não pode fazer isto. Jesus te perdoa, Jesus te tira do pecado, Jesus te chama para o arrependimento, depois te chama para a santificação. Glória a Deus, aleluia. Mas isto é desprezado pela maioria dos pastores, dos obreiros, que são na verdade obreiros de Satanás, pastores do diabo, pastores de bode. Tem crente que dá até vergonha de dar a paz do Senhor Jesus, pois ele não tem o tal, pois ele não tem a paz, porque quem tem a paz também tem a santificação. Não é o que estou inventando, estou dizendo segundo a minha religião, segundo o que eu estou pensando, não. Mas o que a Bíblia diz, livro de Hebreus capítulo 12 e o versículo 14: segui a paz com todos. A paz tem que termos com todos, mas a paz, ela também tem a santificação. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz do Senhor, irmão, mas tem santificação? A paz do Senhor, irmão, tem santificação? Ah, mas ela profetiza. Tem santificação? Quantas profetiza aqui no Brasil? As profetisas, que são na verdade profetizadoras, que é um título dado para falsos profetas. Tantos profetas, quantas profetas profetizam de Satanás, igual Jezabel, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar o meu servo. O diabo tem enganado muitos, dizendo que é servo de Deus. O diabo tem enganado muito. Essas profetisas que diz que é profetiza, estão todas pintadas, sobrancelha bem fininha, batom cheio de coisa do mundo, árvore de Natal do mesmo jeito. Aí está lá falando em língua estranha, é tão estranha que o comportamento dela os anjos estranham também. É tão estranho a língua estranha que ela fala, que é estranha essa doutrina da palavra de Deus. A língua estranha dessas profetisas está identificando que ela é estranha ao Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus jamais vai permitir o mundanismo no seu corpo. Porque o teu corpo tem dono. Aleluia. O teu corpo tem dono. O teu corpo é a preparação para a ressurreição. Então tem que ter uma diferença. Tem que ter uma santificação. Tem que ser guardado do mundo. Tem que ser conservado. Aonde o pecado reina. Aonde a vaidade reina. Aonde a mentira reina. Aonde a prostituição espiritual reina. O adultério espiritual também reina. Aí tem que reinar na sua vida. Não o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito do mundo recebe tudo que o mundo oferece. Mas quem tem o Espírito Santo recebe a santidade que Deus oferece. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus!
Nazaré. Aleluia! Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui tem as denominações aqui nesse versículo. Tem denominação que está sujo no pecado, está se sujando dia após dia mais. Tem denominação que pratica injustiça e está praticando mais e mais. Mas existe um povo na terra ainda que está se santificando e cada dia se santifica mais. É glória! É glória a Deus! Quem é santo santifica mais. Agora quem está sujo pode se sujar mais. Sabe o que está dizendo assim? É o que está acontecendo. Não, primeiro começou com um pouquinho, agora depois é tudo, porque está se sujando mais. Você reparou quando você vai pintar uma parede com a tinta, alguma coisa do tipo? Quando você começa a pintar, você não quer nem se melar, mas quando começa a se melar a mão, você não está nem aí, começa a melar todo o corpo, está nem aí, começa a se melar todinho. Não é assim? Você se entrega. Assim é o pecado. O pecado chega, você está em santificação, ele fica rodeando, batendo para entrar na sua vida espiritual, para acabar com a sua vida de oração, para acabar com a sua vida de jejum, para acabar com a sua vida de leitura bíblica. E você não está nem aí o pecado entra devagarzinho. Porque começa a dar ouvido só aos pastores. Dá ouvido a uma pessoa que segue a doutrina. Não chame ele de santarrão, porque se você chamar é um elogio. Quem segue a doutrina da palavra de Deus, verdadeiramente, se você chama ele de legalista, é um elogio. Se você chama ele de quadrado ou de quadrada, é um elogio. Se você chama ele de cafona, chamar ele ou ela de alguma palavra que tenta ferir a reputação dele, é um elogio? Por quê? Porque você está guardando a palavra de Deus e você está falando pelas suas atitudes que o mundo não presta. Você está dizendo, eu não quero isto porque eu não sou do mundo, isto não presta. E você está testificando que as obras que o mundo pratica, as ímpias praticam, os ímpios praticam, não é de Deus. Livro de João, capítulo 3, capítulo 7, versículo 7 de João. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. É comum, é natural o crente ser aborrecido pelos mundanos. O próprio Jesus era aborrecido porque ele testificava que as obras do mundo é má. E eu acho que é bom se um pastor chegar para mim, um irmão chegar para mim e tentar defender o pecado. Eu sei o que é que eles vão encontrar. Pode vir. Pode chamar o seu pastor. Pode chamar o doutor. Venha. Venha. Que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus é a espada do Espírito. Venha, falsos profetas! Venha, falsos pastores! Venha para o debate! Venha! Que a palavra de Deus garante a vitória. Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Pois eu desafio a todos os pastores do Brasil e do mundo para enfrentar essa doutrina, a palavra de Deus. Vê se vocês aguentam a Escritura Sagrada. Vê se vocês aguentam a argumentação, a sabedoria que vem do alto. Oh, glória a Deus, aleluia! A sabedoria que vem do Espírito Santo, porque lá no céu estão os serafins. Capítulo 6 do livro de Isaías está escrito: eles arrodeando o trono de Deus com 6 asas, 2 asas voando, 2 asas cobrindo os pés e 2 asas cobrindo o rosto, e olhando para o outro, ao redor do trono de Deus, e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos.
e gosta de vaidade. O céu não é feito para você. O céu é feito para os santos. O céu é feito para os lavados, o redimido pelo sangue de Jesus. O céu foi feito para os crentes verdadeiros, que vão estar para todo sempre adorando o Pai, dizendo: santo, 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 com as vestes brancas, que abandonar o mundo, que abandonar as coisas terrenas, para servir unicamente santificação a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré, que está sentado à destra do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo Deus, eterno Pai, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Oh, glória a Deus, aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Santo é Deus, santo é Deus. O céu é um lugar de santidade, igreja. O céu não entra o pecado. O céu não entra o pecado. Pois Satanás já foi expulso do céu por seu anjo. E não entra o pecado no céu. Já não entra nada que contamina. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus bendito. Oh Deus maravilhoso. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória.